Estamos iniciando o segundo bloco do acervo Catanduva, Rádio e TV Câmara, com o professor Luiz Roberto Benatti, falando a respeito da história da cidade de Catanduva. Tudo bom, professor? Bem, obrigado. Bom dia a vocês. Eu fico muito grato por estar aqui de novo, agradecido por essa oportunidade rara de poder recontar ou reconstituir a memória da cidade de Catanduva. Bem, no bloco 1 nós falamos um pouco da sua história, que o senhor foi nascido em Santa Adélia, não é? Nasci em Santa Adélia. Santa Adélia, estudou no Velho Barão, depois estudou em São Paulo também, é professor, é jornalista, colaborou com a cidade, o jornal A Cidade, né? O antigo A jornal Cidade, o Bandeirantes. Bandeirantes, com a revista Feiticeira. E aquela semana euclidiana também, que teve muito destaque. O senhor estudou no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Eu me iniciei em Direito no Rio e depois migrei para Filosofia Em São e Paulo. aí voltei para São Paulo. Professor, Pois não, Magatti? o objetivo maior do nosso acervo, não é, evidentemente, falar um pouco da sua vida, que nós falamos bastante no bloco 1, e falar da história de Catanduva, que muitas pessoas não têm ideia da nossa querida cidade. Catanduva tem história? Olha, Catanduva, por mais incrível que pareça, tem história. E esse, se você me permite, essa era uma questão que nos afligia um pouco, ou que nos deixava um pouco constrangidos. Como se a cidade nova, Catanduva é nova, tem 90 anos, ela não tivesse nada para contar. Mas é o contrário disso, Magatti. Catanduva tem história. Em 2005 e 2006, quando eu assessorei primeiro o Evandro Seneviva, depois a dona Lígia Torquetti, nós promovemos no Salão de Exposições da Rua Rio de Janeiro 2 grandes mostras sobre a história de Catanduva. Eu me dispus a fazê-lo. Então, aquela concepção, ela foi, digamos assim, desenhada, pensada por mim. Não quer dizer isso que fosse absolutamente original, que não se pensou modelo parecido com aquele em outros lugares. O que é que nós fazíamos? Estávamos contando, recontando a história de Catanduva por decanatos, 2 a 2, 20 anos mais 20 anos. E alcançamos o segundo decanato. Sabe o que ocorreu? Que o catanduvense ficou deslumbrado, porque ele não conhecia aqueles objetos que foram exibidos ali, objetos da cultura de Catanduva, patrimônio do MIS, e aquelas fotografias. Por exemplo, eles puderam ver uma fotografia, uma sequência fotográfica, 3 fotos raríssimas, do incêndio da EFA de 1919. O fotógrafo foi muito feliz. Ele chega com a multidão, com um grupo de rapazes amotinados. Ele assiste, é a primeira foto, ele assiste ao momento em que os rapazes ateiam fogo na estação. Segunda foto. Ele faz a foto do fogaréu e depois do rescaldo final. Então, uma foto raríssima esta. O catanduvense ficou deslumbrado quando viu isso. Na segunda mostra, nós reconstituímos alguns antigos cenários. Por exemplo, do Cine Teatro República, da seção central do Hospital Padre Albino. Então, eu diria que esses 13 mil visitantes das 2 mostras, 13 mil... 13 mil. Eles passaram a dizer a outras pessoas sobre o que tinham visto. E hoje você vai a um bar da moda de Catanduva, um bar bem montado, e o que é que você vê na parede? Em vez de parede nua, você vê fotos de Catanduva, da Catanduva antiga. Então,
Eu diria, sem medo de errar, que o catanduvense tomou gosto por sua história. É interessante porque muita gente hoje passa e vê a estação rodoviária, ferroviária, né, a estrada de ferro, que antigamente era araraquarense. Então quer dizer que Catanduva tem história. E a história? A história com minúscula, né? Com minúsculo. São aqueles fatos do dia a dia, muitas vezes engraçados, né? Engraçados, né? Um dos mais engraçados que o catanduvense não conhecia é a história do Salim, o irmão do senhor Amil Záquia, Que né? foi deputado. Foi deputado, grande presidente do Cruzeiro Sextobol Clube, lembra-se? Joguei, né? Lá, joguei. Meus parabéns. Joguei no Cruzeiro, no Juvenil, né? Isso. O João Alberto Caparrós jogava. Então você se lembra do Barcelona, o meu cunhado, né? O Paulo Gasparim. Paulo Gasparim também jogava, o Godinho, Paulo Gasparim. A história do irmão do Salim, o irmão do senhor Amil Záquia, é a seguinte. Ele estava na Praça da República, como ele o fazia todos os dias, né? Quando uma vaca muito brava invadiu a praça. Você se lembra que elas muitas vezes escapuliam do matadouro ali na altura do Sesc, né? E subiam a Rua Lagoas, na contramão, né? E ela invadiu a praça. Que o matadouro, ele era onde é aquele... que foi um depósito do supermercado Curitiba ali na esquina, não é? Da São Paulo. Exatamente naquele ponto. E aquilo era uma parte do grande charco do São Domingos, né? Então o matadouro estava ali. Os animais desciam a 24 de fevereiro, lembra-se que era a estrada boiadeira, né? Diariamente, né? É isso mesmo. Vinham da zona rural, de pequenas localidades ao redor de Catanduva. Mas não vinham em caminhões. Não vinham em caminhões. Vinham a pé. Os vaqueiros vinham tocando. Tocando a boiada, né? Bom, aí a vaca invade a praça e vai na direção do Salim. Os outros correram, mas ele era mais lento, né? Ele era mais moroso, uma pessoa muito engraçada, mas, né? Com certa dificuldade para ser rápido, ágil, né? De imediato, né? Então a vaca o chifrou. O doutor Atílio Cardarelli Cipriano, que estava sempre por ali, pai do Atílio Frias Cipriano, e que morava na Rua Maranhão, né? Ao inteirar-se do fato, escreveu uma composiçãozinha que depois foi defendida no Carnaval daquele ano, no Cine Teatro República. Ganhou um prêmio. Eu tenho a taça, porque o filho me deu a taça, né? Sabe o que dizia a marchinha muito singela? Não, a gente não... Salim estava muito sossegado, passeando bem ali pelo jardim, quando veio uma vaca muito brava e lhe deu uma chifrada no pudim, pudim, pudim. Todo mundo começou a caçoar da chifrada que o coitado suportou, mas ninguém aguentava o que ele aguentou. Veja que isto é singelo, né? E se tornou marchinha de carnaval. Marchinha de carnaval. Isto é muito singelo, né? Não tem nada a ver com os raps, né? Que falam de crime, do narcotráfico, do bandido, né? Do tiroteio. Né? É um fato entre amigos ali. Isso. E falam de uma Catanduva semi-rural que se perdeu. Então essa Catanduva faz parte da história com H maiúsculo, né? E o episódio do Salim faz parte da história de Catanduva com H minúsculo. São muitas as histórias. Interessante, né? E você vê que o Amilzac, ele tocava esse basquete de Catanduva. O filho dele, Amilzinho, também jogava no Juvenil conosco, que hoje é o presidente do Mahatma Gandhi. Perfeito. O Amilzinho. Me diga uma coisa, em 1919, nós andamos muito com as composições, os trens aqui de Catanduva, principalmente quem estudou fora na época, viajava muito, era um meio gostoso, interessante de transporte. Como é que foi essa queima da estação ferroviária em 1919? Foi dramático isso?
Foi absolutamente dramático. O que aconteceu foi o seguinte, os ânimos... Foi um episódio dramático, né? Foi um episódio dramático. A estação se queimou por completo. A primeira versão da estação. Depois dessa, fizeram-se mais duas. A que vemos hoje, na Rua Rio de Janeiro, no mesmo local, é a terceira versão definitiva, né? Essa ficou. Esta ficou. Entre uma e outra, houve uma segunda. A Rua Rio de Janeiro, veja, ela não tem esse nome gratuitamente, porque a Rua Rio de Janeiro tem o seu nome tirado da capital da República por 60 anos, o Rio de Janeiro, né? Que depois perdeu sua primazia para Brasília, né? E agora deverá recuperar, em parte, né, esse antigo vigor com as Olimpíadas. 2016. Eles merecem, né? O Rio de Janeiro merece. Por isso é que o Rio se deteriora, né? Então, o que é que fez o Ernesto Ramalho? Chamou a via fronteira, a estação, de Rio de Janeiro. O Ernesto Ramalho, ele assumiu como primeiro prefeito em 1918, é isso? 18. Então ele já estava em 1919 e foi o primeiro prefeito. Isto. Ernesto Ramalho. Isso. E ele participou do episódio. Ah, ele também participou? É. Agora, naquela época, eu acho que ia todo mundo, né? Isto. Digamos assim, a rapaziada mais aguerrida e mais esclarecida. Não quer dizer que todos os esclarecidos estivessem ali, Não, é evidente. dentre aqueles, né? Quem capitaneou o grupo, chefiou o grupo, foi o pai do falecido Brasil Procópio de Oliveira, Aristides Procópio de Oliveira. E pai do seu Pirajá Procópio de Oliveira. Exatamente. Também, que está vivo, né? Isso. É um nadador ainda. Por que eles, num gesto extremo, queimaram mas é interessante isso, porque estação. Queimaram a estação. Isto. Que não era a EFA, viu, Magatti? Era a Railroad and Company. Era inglesa a companhia? Inglesa. Então, com frequência, os trens se atrasavam. E com bastante frequência, eles deixavam de fazer o percurso. Catanduva, poucas pessoas sabem disso, foi a primeira cidade, preste atenção, a enviar café para o Porto de Santos. Primeira cidade a enviar café para o Porto de Santos por via férrea. Então, esse é um fato sumamente importante para a história de Catanduva, né? Porque tinha cidades como Ribeirão também, que era uma potência em café. Exatamente. Mas a potência de Ribeirão tem a ver com a nossa forte potência na época, porque as fazendas de Ribeirão e do entorno, 33 ao todo, eram do senhor Dumont, pai do aviador, Henrique Dumont, né? E Catanduva tem a ver, você vai ver depois, com o senhor Dumont. O senhor Dumont. Bom, como foi? Como o café estivesse se acumulando na estação, em prejuízo dos produtores e, consequentemente, da cidade, porque a cidade vivia em grande parte do café, né? O comércio estava ligado ao café, né? Os cafés fabulosos, né? Nossa. As cafeterias, né? E assim por diante, e mais tarde os bancos, né? Os rapazes tomaram as dores desses produtores e foram para o confronto. Qual foi o gesto? Botar fogo na estação. Então eles desceram a Rua 3, que era a Rua Brasil. A Rua Brasil, a denominação era Rua 3. Rua 3. As ruas eram por números. Numeradas, inicialmente. Depois elas receberam nomes dos estados e das capitais. O Ernesto Ramalho corretíssimo, pegou o mapa do Brasil e foi colocando os nomes nas ruas conforme os estados brasileiros. Veja que a cidade tem um sistema de quadriculamento, digamos, que só poderia ter sido feito por alguém que tivesse a cabeça... Parecido com o mapa. De um arquiteto, exatamente. Que era o Ernesto Ramalho. Exatamente. Ele era arquiteto, Ernesto Ramalho? Não sei exatamente que formação ele tinha, né? Sim, ele era coronel, quer dizer que... Tinha fazendas. Isso, era proprietário agrícola. Isto quer dizer que ele
Tinha a cabeça de um tinha a arquiteto. cabeça, ele De um ele engenheiro, concluiu com certeza o ginásio, né? Pode ser que ele tivesse feito escola de comércio, alguma coisa assim, né? Aí eles desceram para 3 de maio, já num Desceram aos comboio. magotes. E enquanto desciam, eles se movimentavam, eles cantaram em francês a Marselhesa. Essa identidade com a Revolução Francesa é um outro fato, um dado curioso, não é? Porque é como se a estação fosse a Bastilha. E em vez de eles Guerra da Bastilha, né? isso, derrubarem a porta da Bastilha para libertar os presos que lá estavam, né, eles botaram fogo na estação. Esse episódio trouxe consequências sérias. O Estado e a Federação intervieram, né, foi montado um processo, essa rapaziada foi processada, e quem defendeu a Companhia Inglesa foi Rui Barbosa. Nas eleições que vieram logo a seguir, o Rui teve votação mínima em Catanduva. Nós votamos no Epitácio Pessoa. A votação do Rui aqui foi igual a 23 votos, inexpressiva para a época, ainda que o colegiado, o número de eleitores fosse bastante pequeno. Nós demos o troco. Porque ele estava... Ele defendeu os direitos da Companhia Inglesa. Né? E já existia essa ponte aí de pedestres? Então, os catanduvenses da época não puseram fogo só na estação, eles puseram fogo em tudo. Na passarela da 7 de setembro, que era de madeira. Onde hoje é o viaduto. E queimaram parte do ramal ferroviário, né? Puseram fogo ali também na base de madeira que sustenta, né? Os trilhos, Foi um episódio muito interessante. Esse episódio poderia ser reconstituído, assim, dramaticamente, né? Mas não tinha também como contê-los, porque polícia naquela época, em 1919, não sei, devia ter 1 ou 2. Eles não foram propriamente contidos por policiais, eles foram julgados depois. Julgados, né? Como eu disse, pelo Estado. Exatamente. Né? Então este é um episódio muito interessante para a história da cidade. E o seu Procópio, pai do falecido Aristides Procópio, pai do que depois Brasil, se tornou dentista, né? Lembra-se? Ele ainda era jovem nessa época, né? Porque muito jovem. Ele era moço, devia ter algo em torno de 18, 19 anos, né? Me diga uma coisa. Bom, e aí foram julgados. E depois alguém interveio, né? E as coisas se alteraram um pouco e a rapaziada não foi presa, né? Concluiu-se o processo, etc e tal, mas depois resolveram de um outro modo, né? Mais amigável. Isso. E aí construiu-se definitivamente Não, aí foi erguida a segunda versão agora da EFA, né? A queimada foi a primeira. A primeira. Aí ergueu-se a segunda. E mais tarde, nos finais dos anos 40, início dos 50, foi erguida a terceira versão. Que é definitiva. É um prédio muito bonito. Mesmo hoje, ele é um prédio muito bonito. Hoje transformado, né? Em Estação Cultura. Estação Cultura, A coordenadora de cultura, né? É um prédio bonito mesmo. E quando você vê ele por trás ali da rua de Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo. Ele é bonito. Eu não me canso de passar pela rua São Paulo, descer o viaduto e a Rio de Janeiro. Eu não sei se porque eu utilizei muito. Eu estava em São Paulo, eu vinha com o trem, voltava com o trem. Isso me traz uma recordação gostosa, sabe? De ver esse prédio, os trilhos. Magatti, você deve ter viajado um pouco, né? Mas, por exemplo, quando você percorre as ruas centrais de Paris, ou de Roma, digamos assim, você não vê só pessoas, né? Ou prédios. Você vê monumentos. Mas, isso, e você aspira a história, quer dizer, você vai Jardins. Cruzando as épocas, né? Isto faz muito bem para a pessoa, né? Porque, então, o indivíduo tem memória, né?
Se ele tiver memória, ele pode falar das coisas de outros tempos e das coisas presentes também, né? Mas, por exemplo, ele estará livre do mal da desmemória, que é um mal terrível, né? Não é mesmo? Porque, segundo os intelectuais, os entendidos, um povo que não tem memória não é que não tem cultura, não tem vida. É um povo sem vida. Está morto, Está não é? morto, não tem memória. Por isso que, Você vai contar o quê? por isso que Catanduva a gente está tentando resgatar, né? Exatamente. Você pode dizer, hoje vai chover ou não vai chover, mas você não pode dizer, por exemplo, olha, há 10 anos o meu pai contou que houve uma chuva terrível. Essa coisa contada faz parte da memória. Da memória. Agora, se você não tem para contar, Ou, né, a sua memória está se vazia. você contou, aí já é uma história. Exatamente. O atual traçado da estrada de ferro araraquarense foi orientado por Henrique Dumont, o pai do aviador Alberto Santos Dumont. Isto. O que tem a ver o Henrique Dumont com Catanduva? Olha, eu disse qualquer coisa No bloco 1. no bloco 1, né? E pediria desculpas por repetir duas ou três coisas, Em né? absoluto. O engenheiro Henrique Dumont, um homem muito capaz, inteligente, ele saiu de Cabangu, sul de Minas, com 300 contos. Era uma dinheirama. Bangu. Cabangu. Era uma dinheirama na época, 300 contos. E 80 escravos. Era contos mesmo, 300 contos de 300 réis. contos de réis. 300 contos de réis, era isso mesmo. E 80 escravos. E ele foi para Ribeirão tomar posse das terras que ele havia adquirido, né? Pôs a mata abaixo e plantou café. Esse dado é muito interessante, porque depois essas fazendas vão se estender, né, por grande parte do estado, sempre à cata da terra roxa, porque é a terra rica em minério de ferro. Ah, terra roxa. É. Ela é rica em minério de ferro. Por isso que ela tem essa coloração, né? Por causa da presença do minério de ferro. E aí, ele compra fazendas em grande parte do noroeste do estado, onde estão essas terras, né? Resultantes dos processos vulcânicos, né? Isto, né, aí tem a ver com a história, né, da geologia, né, do planeta, né? E vem comprar terras em Santa Adélia, né? O Rio São Domingos nasce na fazenda Dumont. A nascente é lá. E uma fazenda vizinha dos Dumont é a fazenda Santa Sofia. Sofia era uma das irmãs do aviador. O que é que, quando soube do traçado, que estava orientado para seguir para o Mato Grosso, então ele ali da altura da estação, ou mais para baixo um pouco, digamos da altura do remanso ali dos bombeiros, o rio se orientaria para oeste ou noroeste, na direção do Mato Grosso. E a estação não estaria onde esteve a primeira versão, mas na Algure. Quando a Algure foi do Luiz Mário de Vito, ela tinha o formato desenhado na época, um estilo europeu, francês, de estações de estrada de ferro. Aqueles arcos... Que depois foi da família Zácaro. Exatamente, exatamente. Era a pizzaria La Bella Casa. La Bella Casa. E foi do Zácaro porque o Antônio foi um arquiteto fantástico, um homem de uma grande cabeça e deixou grandes projetos em Catanduva. Por exemplo, o Zapping, na esquina da Lagoas com a Maranhão, é dele. Aquele prédio é dele. O prédio dos Correios, infelizmente, eu já chamei a atenção dos diretores. Ali era o Banco Antônio de Queiroz. No Zapping. No Zapping. E o Correio da Rua Pará foi projeto do Antônio Zácaro. Eu fotografei de fora, de dentro, etc. Aquele prédio é muito bom. Ele permanece até hoje o prédio. Né? Mas eu chamei a atenção dos diretores. Infelizmente, ele se transformou em posta restante. Mas é um prédio nobre. Ele deveria ser o prédio central do Correio, né? O Zácaro fez outros projetos, né?
Agora, voltando, quando o Henrique Dumont soube desse traçado, que não era interessante a ele, porque ele queria que a estrada fosse até Santa Ernestina, né, para vir recolhendo café, né, porque ele era produtor, tinha 33 fazendas, mas também adquiria café de outros produtores e exportava, mandava para Santos. O que é que ele fez? Ele tomou a frente e, como engenheiro, ele acabou por influir no desenho do novo traçado, que é o atual. Então, a estrada de ferro, ela tem a ver com Catanduva. Catanduva se deve à estrada de ferro, né? Nos primeiros anos, com a produção de café da Fazenda Moreira, contamos isso, adquirida por Giuseppe Sartori. E nos anos seguintes, com a movimentação intensa da estrada de ferro, né? Tanto é verdade que em frente da estrada de ferro havia o Hotel Acácio, recentemente demolido. E lá embaixo, no pé da passarela da 7 de setembro, o Hotel dos Viajantes, que se chamava Accorsi di Cunto. O Di Cunto e o Accorsi, avô do doutor Alfeu Accorsi, eram os donos do hotel. Hotel dos Viajantes. Veja, Magatti, e depois apareceram mais tarde outros hotéis na imediação, né? O Líder, o Presidente. Você imagine, se você contar só 4 hotéis, mas na Rua São Paulo há um outro, veja que esses hotéis... Hotel São Paulo, né? Exatamente. Eles se faziam por quê? Porque o movimento era intenso. Todos os dias Catanduva recebia muitos viajantes. E todos os dias os catanduvenses iam para São Paulo. Eles eram chamados de caixeiros viajantes. Os caixeiros viajantes. Se eles vinham a Catanduva, é porque Catanduva comprava. Então o movimento de Catanduva era intensíssimo. Isso lhe deu forte musculatura econômica. E Catanduva vai se avolumar, né, e passar da fase da cidade imperial, formada, é uma denominação que eu dei, formada pelo Higienópolis, São Francisco e Vila Mota, né, que é a fase imperial, que coincide com a monarquia, né, para a fase republicana, né, quando a Rua Brasil e a Praça da República e as imediações tornam-se centro bancário, né? Então nós devemos a nossa forte musculatura econômica primeiro ao café, né? Depois a economia bancária e a nova economia do Getúlio Vargas. Não adianta você pensar, ele foi um ditador cruel, foi. Mas você tem de reconhecer essa política econômica, né? Tanto é verdade que você tem hoje ferro, aço, né? Aviação, né? Porque ele né, teve uma visão de modernidade para o país, né? Uma economia nova, que devia acompanhar as outras economias, né? Principalmente a norte-americana, na época, né? Então, nós devemos ao Henrique Dumont essa atuação, né? E essa forte presença no comércio do café. Ele era mineiro, então. Ele era mineiro de Cabangu. Então os mineiros têm alguma coisa a ver conosco? Pelo menos 2 vezes. Da primeira vez, com os Figueiredo. Eles vêm do sul de Minas, né? A origem da família Figueiredo. Mineira, sul de Minas. Por que eles vêm? Tangidos pela seca de 1870. A seca de 1870 devastou parte da Índia, Java, Caledônia, o norte de Minas, grande parte do território mineiro, grande parte do território baiano, Ceará. Mas seca mesmo? Não, seca terrível. A seca durou 10 anos, não é brinquedo, né? 10 anos? O gado morreu. A vegetação... terminou, extinguiu, não tinha nada. Praticamente, mas Euclides da Cunha percebeu com sagacidade, ele era um homem bem informado, você sabe, o autor de
os sertões. Ah, e nós devemos a Euclides a fixação, a gravação do nome Catanduva, porque está lá numa das páginas dos sertões. As catanduvas, ele fala. Então, veja, quando ele fala as catanduvas, ele está falando da planta, ele está falando do angico. O angico é uma planta. É, ele está falando do surucucu, que são as várias denominações do angico, né? E aí ele diz o seguinte: o deserto é aparente, ele está vivo. Como não há água, o solo está esturricado e seco, a planta se recolhe. Ela fica ali, no subsolo. Não num estágio muito profundo, ela fica ali. Quando as condições climáticas do solo melhorar, ela aflora de novo. Então, é isto catanduva. Quer dizer, catanduva é uma planta, é uma árvore. Não tem nada de mato rasteiro. Não tem, Capim mato ruim, cerrado, muito mato menos. ruim. Muito É menos. um angico, Isto. é uma planta que se torna Por que uma que os árvore. paranaenses chamariam a cidade deles de Catanduvas? Onde Então, eles estariam dizendo que a cidade está cercada de terras ruins? Não, não faz sentido. Não. Lá havia a planta catanduva, que é o angico. que é o angico, né? Então, e por que que ela não é ruim? Por causa do café. O Dumont não foi comprar terras em Ribeirão porque a terra era favorável era roxa, ao café? Tinha minério de ferro. Exatamente. E tudo isso, se você me permite, nós devemos aos árabes, hoje demonizados. Né? Foram eles que descobriram que a planta do café, Coffea arabica L. Então, o café, a palavra café é árabe e ainda eles lhe deram um adjetivo arábica, né? Podia ser torrada, moída e transformada em bebida. Foram eles. É de origem árabe, então. E aí, eles tiveram de inventar, né, toda a parafernália para você poder fazer o café, né? Então, tudo aquilo é árabe. Eles fizeram. Todo o ciclo, né, químico, alquímico, ligado ao café. Açúcar é uma palavra árabe. Você nunca prestou atenção como ela é estranha, a palavra açúcar. E os árabes a pronunciam assim, açúcar. É árabe. Então, todo o ciclo ligado à cana-de-açúcar, à produção, ao álcool, é invenção dos árabes. Né? O café veio para o norte do país, né? Algumas plantas, e depois, mais tarde, elas foram trazidas para o sul, né? E se aclimataram bem. Então, o ciclo do café no Brasil é um ciclo poderoso. Ele é que vai fazer com que as cidades germinem. E coincide também, mas não é uma coincidência gratuita, com a chegada do imigrante. Né? A mão de obra italiana, os italianos, espanhola, vem para cuidar das lavouras do café. Que era o forte, né, no nosso país. E é interessante, quando você vai para o Paraná, você sempre vê um barro, uma terra diferente. Isso. É a terra roxa. Exatamente. Por isso que o Paraná era rico em café. Exatamente. É meio avermelhada, né? Meio avermelhada. Claro. É a terra roxa rica em minério de ferro. Isso. Quer dizer que os hotéis, então, Acácio e Viajantes, foram de extrema importância para a nossa cidade. Extremamente importante. Eram hotéis muito bons, muito competentes. Competentes e próximos à estrada de ferro. Exatamente. Porque o forte era a estrada de ferro, né? Principalmente Catanduva, não tinha nem meios rodoviários para... Exatamente. E aí, a certa altura, o Hotel dos Viajantes deve ter parecido à prefeitura, aos produtores de café, um pouco tímido, né, do ponto de vista arquitetônico e tal. Aí a prefeitura cofinanciou a construção do Hotel Acácio, que foi um hotel maravilhoso. Lindo, cheguei a comer muito lá. bonito, arquitetura bonita, exatamente. Né? E tinha histórias o hotel. E em frente do Acácio havia um ponto de jardineiras e de táxis. Eu já vi fotos. Movimentadíssimo.
Era intensíssimo. Então, isto quer dizer que muita gente vivia do café, né? Não poucos. O Guimarães Vale foi importante aqui para nós? Então, Catanduva? essa é a nossa segunda ligação com os mineiros. Com os mineiros. Nós deveríamos reverenciar os mineiros. O Guimarães Vale, ele projetou o prédio do Banco do Brasil, a segunda versão. A primeira versão, um prédio europeu muito bonito, e foi demolido, estava na esquina da Sergipe com a Brasil, onde hoje fica localizado o Itaú. O Itaú. Era um prédio fantástico. Na esquina de baixo foi erguido o prédio do Banco do Brasil, projetado pelo Guimarães Vale. O Guimarães Vale era de um grupo de cataguases. Eles eram os intelectuais de Cataguases, né? Modernos. E grande amigo deles, e que projetou construções em Cataguases, foi Oscar Niemeyer, o grande arquiteto, felizmente vivo, com 102 anos, muito lúcido, com vários projetos no Brasil e no exterior, né? E um sujeito da qualidade de José Tenreiro, designer de móveis, né? Então, veja só, nós devemos ao mineiro a presença deste cidadão fundador da cidade, né? Finais do século XIX, início do século XX, né? E devemos ao Guimarães Vale o projeto arquitetônico do Banco do Brasil, a segunda versão, que ganhou um prêmio em Londres, dado pela Rainha da Inglaterra, né? Então, em hipótese alguma... A arquitetura... Era um prédio muito bonito, você se lembra perfeitamente bem, bonito, leve. E o gerente morava em cima. Em cima. Veja que modernidade, né? E na praça, na grande praça da cidade, que foi a Praça da República. Tinha a Rua Lagoas, que os carros viravam para cá, ó. O Cine Teatro República, Exato. O Café da Esquina, na versão antiga, né? A Casa Bittencourt, né? Mas o café é café, né? Você tomava um café no coador, mas era um senhor café. Né? Outra coisa, você podia ficar ali conversando, se tivesse mais idade, né? Porque os médicos, os engenheiros, os advogados, os políticos, né? Iam para o Café da Esquina, né? Se reuniam ali, principalmente após o almoço. Isso. Outro lugar que tinha um café gostoso também é onde é uma garagem hoje, na rua Rio de Janeiro com a Brasil. Você saía da estação ali, da estação do trem, e já tinha um café ali na esquina. Esse café era o Café da Marina. Da Marina. O Café da Marina deixou muita memória. E ficava ao lado do Hotel Acácio. Do Acácio e do primeiro cinema de Catanduva. Central. Não. O Central depois se instalou ali na Praça da Independência, né? Eu não sei, não me lembro agora do nome deste cinema. Talvez fosse Central mesmo, né? É porque ele foi para lá, depois da linha do trem, onde hoje tem um prédio em frente ao santuário. Ali era o Cine Central. E a gente não podia ir muito lá, não. Porque se você, do lado de cá, ultrapassasse a ponte ali de pedestres, você corria risco de apanhar. Porque era o outro lado da cidade. Exatamente. Era considerado o outro lado da cidade. Isso. Então havia os grupos, né? Os grupos. Deus me livre arrumar namorada do lado de lá. Não era bando, não eram bandos, eram grupos. Você é de onde? Do outro lado da cidade, então vai apanhar. Vai apanhar. Corre porque vai apanhar. Isso mesmo. Interessante, viu? A musculatura econômica da cidade, então, foi o café, juntamente com a vinda da Estrada de Ferro, o café, e os bancos. E os bancos. Veja que alguém falaria hoje... Banco do Brasil e Banespa. Exatamente. Alguém diria assim que a lavoura canavieira dá musculatura à cidade. Mas ela altera todo o perfil geográfico, né? Ela altera por completo.
né? O homem da lavoura da cana não se fixa no local. Ele migra para a periferia da cidade. É interessante isso, porque isso que você está dizendo tem um fundamento enorme na construção de uma civilização da cidade. Cultura do café. Aqui é uma fazenda, aqui é outra fazenda. Começa a observar quando você está aí viajando e tal. E a gente que vai muito para o Paraná e vê muito isso. Você sempre vê 4, 5, 6 casas. Então, quem vinha para a cultura morava na fazenda. Exatamente. E os que vêm para o corte da cana, que são os migrantes, né? Que vêm do Maranhão, do Pará, da Bahia, eles se fixam onde? Na periferia da cidade. Exatamente. Então, você vê que tem um fundamento tremendo que nós estamos dizendo. Então, a cidade ela começa a crescer desvairadamente, né? Exatamente. Sem um plano diretor. Não havia um contato direto entre o fazendeiro, o dono da propriedade cafeeira, e os trabalhadores. Ele estava ali. Ele não ia para o cafezal. Todo dia. Agora, o peão do corte da cana, ele Nem vê o nunca, dono, ele não sabe dono quem da é. usina. Nunca viu. Não sabe nem que porque são contratados por terceiros, Ele né? por gatos, né? Por gatos, É. Bem, tem outro episódio que eu estava fazendo uma conta aqui. Eu nasci em 48 para 1960, eu tinha 12 anos. E é interessante esse fato. Eu estava assistindo Mazzaropi no Cine Bandeirantes. E terminou a sessão ali, que a sessão começava cedo, 6, 7 horas, era 1 hora e pouco de filme. E eu estava saindo do cinema, eu tinha de 12 para 13 anos, com o Edgar Frigério. O Edgar Frigério hoje ele é superintendente da Rede Nacional de Energia Elétrica. E eu estou vendo um episódio da década de 60 aqui, que a gente começou a ouvir tiros, né? E gritarias e tiros, nós subimos o Maranhão correndo. Que foi o ataque ao prédio da Companhia de Luz, que hoje funciona a Secretaria da Saúde. Você se lembra desse fato, desse episódio? Perfeitamente bem. Era comum que você estivesse no banho, em casa, né? E embaixo do chuveiro, quando, né, faltava luz, né? E aí você... Mas faltava muito, né? Tinha de... Tomar um banho frio. Exatamente, apressar o banho, o fim do banho, né? Com água fria ou gelada, né? E sair logo do box, né? Então, digamos, a identidade entre o que veio a ocorrer depois e o episódio 19 do incêndio da estação da Estrada de Ferro... Você acha que houve alguma... a identidade é só inicial. Quer dizer, existe uma revolta intrínseca. No caso da Companhia de Luz, a irregularidade no fornecimento, né? E a falta constante da energia. Né? Isto daí pode ser comprovado. Né? Agora, no mais, não há outras semelhanças. Né? O episódio de 19 da estrada é um episódio político, econômico. Né? Aí não, aí é a falta do fornecimento. É a revolta. E tudo começou assim. Havia um grupo de rapazes, como no 19, que estava na Praça da República. E a praça ficou às escuras. Era mais ou menos isso, 8h30, 9 horas da noite. Exatamente. Então, horário do footing, do cinema, do pipoqueiro, etc e tal, dos bares. Eu não me recordo se era sábado ou domingo, mas ou era sábado ou era domingo. Exatamente. Aí alguém começou a cantar o seguinte: Ave, Ave Maria, vamos quebrar a companhia. Ave, Ave. Aí os outros fizeram coro, né, ajuntaram-se e se direcionaram para a companhia, né? Que ocupava todo o quadrilátero ali, né? Da Lagoas, Pará, né? Todo era Sergipe, né? E Amazonas. E próximo ali de onde hoje funciona aquela casa de brinquedos, isso. Ali era um pátio com óleo, com aqueles rolos de fio.
No subsolo havia tanques, né, Tanques, enormes de tanques. combustível, óleo, etc. Esse era o problema maior. E a moçada estava brava mesmo, disposta a botar fogo na companhia, né? E foram. Naquele dia, por infelicidade desses moços e da cidade, o delegado de plantão era o senhor Urbano Salles. Urbano era, você talvez se lembre, ele era um farmacêutico. Ele tinha uma farmácia na Rua Minas, entre a 13 de Maio e a Ceará. Mais ou menos em frente do Ricói hoje, né? Que foi o hipermercado. Era mais ou menos ali mesmo. E ele gostava de passarinhos. Então ele tinha dezenas de gaiolas penduradas no teto da farmácia. Quando o Urbano foi avisado de que estava prestes a ocorrer tal fato grave, ele deu ordem para os soldados, poucos, né, armar-se de fuzil. Fuzil, é isso mesmo. E enfrentar a moçada furiosa. Numa falta de jeito, né, num descontrole emocional, o Urbano deu ordens para os soldados atirar. Foram 3 mortos. Então, o episódio foi gravíssimo, porque no dia seguinte, você tinha 12 anos, talvez você se lembre, né? A família deve ter contado, reforçado. 3 caixões foram para a missa fúnebre e 3 caixões foram conduzidos para o cemitério. Silêncio absoluto. Né? 3 mortos. Quando o féretro terminou, parece que na cabeça das pessoas já estava armada a vingança. Então eles saíram correndo do cemitério e vieram para a farmácia do Urbano. Após fechada. Eles arrebentaram as 2 portas de aço e destruíram a farmácia. Eles tiravam, dependuravam as gaiolas, esmagaram as gaiolas com os passarinhos. Com tudo. Arrebentaram tudo. Tudo. Máquina de escrever, vitrinas, remédio. Aí saíram dali e foram para a casa do sargento, que morava ou na Vila Mota ou no Higienópolis. Quando a mulher do sargento percebeu, ouviu gritos, né, da multidão e percebeu que os rapazes iam invadir a casa dela, a família teve tempo de sair correndo pelos fundos. Eles levaram tudo para o meio da rua e puseram fogo. Tudo que tinha na casa? Tudo, queimaram tudo. Mas era um grupo grande. Grande. E tudo a pé. Eles iam... O meu amigo Marcílio Dias Pereira, o doutor Marcílio, ele se lembra. Uma das balas alojou-se num dos livros do cartório dos Pereira. Que era na esquina onde é o estacionamento hoje. Eu não sei se guardaram, né? Não, e vou te dizer, cápsula. Um dos membros que estava nesse episódio era um dos membros da família Marabá. Eu não me lembro se era o Carlito ou o Chico Marabá. Mas um dos membros era. Porque depois, quando a gente estudava em São Paulo, ele contava essa história. E quase que ele toma um tiro de fuzil. Era fuzil mesmo. Era? Fuzil, bala desse tamanho. Um dos 3 mortos, na verdade, não fazia parte do magote, lá do grupo de rapazes aguerridos, né? Mas era o garçom da Pauliceia, do Sartori, ali da Rua Brasil. Ele foi para o fundo do estabelecimento, lá para o quintalzinho, e subiu o muro, né, até alcançar a caixa d'água. Para ver. E aí, dali ele levou um tiro. E caiu morto. O episódio foi dramático, né? Faz parte da história. Uma catanduvense de velha cepa, escritora competente nos tempos da Dona Rosa Nassar, na minha época, Zenaide Bassi, escreveu um romancezinho, pouco conhecido, se chama Abril Amargo. Foi no mês de abril? Foi no mês de abril. Ela conta com detalhes o episódio, ela reconstitui. Você pode localizar o volumezinho na biblioteca pública do município. Zenaide Bassi. Agora me lembrei perfeitamente.
está falando da Zenaide Bassi, eu estou revivendo o episódio. Não terminou o filme. Nós saímos do cinema antes, porque terminou a energia. E começou uma gritaria dentro do cinema, e a gente era molecote, e ficamos com medo. Então vamos embora e saímos. Não é? E aquele tempo era um tempo do caipirismo. A gente era muito caipira, né? E menino que não tinha, assim, vivência como tem um de 12, 13 anos hoje. Foi onde estava aquele tumulto, aí subimos a Maranhão, nós vimos na praça também esse alvoroço todo, e nós fomos embora igual correndo. E foi episódio que marcou Catanduva, né? Esse da Estrada de Ferro, com 61 anos de idade que eu tenho, eu não tinha conhecimento do fogo da Estrada de Ferro. Você vê, o seu Pirajá, eu uma época coordenei a terceira idade aí, o seu Pirajá viajava conosco, ele era nadador do Grupo Municipal da Terceira Idade, nunca comentou. O Brasil também, a gente tinha um laço muito grande com a família, com a Nise, esposa dele, também nunca, fatos interessantes, né? Ou talvez não tivessem a boa memória do fato importante, né? Ou então ficassem um pouco constrangidos. Mas eu não vejo motivo para constrangimento nisso. Não, porque o fato incorporou-se à história da cidade. Político. Não é um fato que o seu avô não poderia estar entre esses? É um fato político, não é? Como houve a Revolução de 32, como houve... São fatos políticos, só esses fatos é que faz a história de uma cidade, de um país, não é? Exatamente. São fatos políticos. Outra coisa que me chamou a atenção outro dia é que você falou o que tem a ver aquela casa que tem o IP na Rua Maranhão com a Sergipe, onde mora a Ana, o Fábio e o Ricardo Martins. O que tem a ver aquele pé de IP? Que eu fiquei olhando para ele essa semana, uns 15 minutos. E ele está lá, esse pé de IP. Exatamente. Eu sugeri no outro dia que você, numa hora dessas, convidasse o João, né? O João, eu tenho a impressão que hoje, com a morte do Leci, né, Pinotti, do Lobo, do Ulisses Bragante, né, ele tem a memória da história do rádio de Catanduva, né? E o João é um narrador, né, de primeira, né, a frase dele fica florida, etc. e tal. Aquele prédio não foi erguido pelos Gonçalves, não. Ele foi erguido por um tio do João Elias, né? Então o João sabe contar isso. Eu vou deixar para ele contar a história daquela casa, né? Muito interessante, né? Do ponto de vista arquitetônico. Professor, eu acho que para nós aqui, nesses 2 blocos, foi uma aula... O senhor tem mais algum fato que o senhor gostaria de acrescentar? Olha, veja que nós estamos mais ou menos em 40, 50 e chegamos até 60, né? Com o episódio da Companhia de Luz, né? Outro fato que marcou assim, de 60 para frente. Olha, em 60, né? Um fato, você vai gostar disso, poucas pessoas sabem também, é que o episódio da Companhia de Luz tem um pouco a ver com o Carlos Lacerda. Na campanha do retorno à presidência do Getúlio Vargas, o Carlos Lacerda, inimigo do ditador e depois do presidente, né, veio a Catanduva. E a rapaziada, os catanduvenses foram ouvi-los no Cine Teatro República, que era a nossa grande sala de cinema, teatro, né, música. Mas não era, as cadeiras não eram estofadas, não, era pau. Não, pau. Era cadeira de pau. E as pessoas ficavam ali... Que quando acabava a luz e tal, ficava batendo assim, ó, blé, blé, não é isso? Isso. É? E nós ficávamos bem comportados, né, nessas cadeiras. O Carlos contou uma série de histórias, né, e mandou alguns petardos na direção do Vargas, seu grande inimigo. Quando terminou a conferência, ele foi convidado para tomar café no Café da Esquina, 50 metros à frente. Pertinho. E nesse trajeto muito curto, contaram a ele, né, as pessoas estavam muito entusiasmadas, o Carlos Lacerda era um homem que chamava atenção pelo porte físico, óculos, a voz poderosa, né? Disseram a ele, olha, o que está havendo aqui em Catanduva com essa Companhia de Luz é isso. O que é que o senhor faria? Sabe o que ele respondeu?
eu poria fogo na companhia. Ele era revolucionário, né? O Carlos tinha sido membro do Partido Comunista. Ele Né? era. Nestas alturas, ele já estava na UDN, né? Havia desviado-se um pouco para o centro, né? Mas ele tinha espírito revolucionário. Ele tinha. Agora, é possível dizer aí só com a ajuda do psicanalista, né? Se estas palavras do Carlos não ficaram, né, na cabeça dos pais daqueles moços, né, que depois, mais tarde, resolveram invadir o prédio da Companhia de Luz, né? Não sabemos. Em todo caso, esse é um fato muito interessante, né? A presença do Carlos Machado e isso que ele disse, né? A influência, né? Foi verdadeiro. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, desculpe. Carlos Lacerda. Bem, Catanduva foi crescendo e foi, não é? E hoje nós estamos em 2009 e tivemos o prazer de tê-lo aqui conosco para o senhor poder relatar um pouco da história da nossa cidade. É interessante também e que me chamou a atenção é o fato eram ruas, né? Rua 3, Rua 4, Rua 5, e passaram a ter a denominação dos estados. Rua Brasil capitais. era Rua 3 de Maio. A cidade ela teve o seu nascimento praticamente no Higienópolis, São Francisco e na Mota. Outra coisa que me chamou a atenção foi o desvio do curso do rio e os 5 metros daquele barranco da linha, né? Isto. Aquela terra serviu para por fim ao charco, né? Do São Domingos, né? Do São Domingos. Então, o senhor acha que aqui na Câmara, o presidente Marcos Cripa e os vereadores, eles estão com esse acervo Catanduva no caminho certo? Para se ter o acervo da história de Catanduva? Olha, eles estão absolutamente certos, né? Um dos papéis da Câmara, e não menor, né, do que, né, a sua capacidade de legislar, né? Ou de examinar projetos que vêm do Executivo, né? Discuti-los, etc., é cuidar da memória da cidade, né? Então, o presidente Marcos Cripa merece o nosso aplauso. Ele está... Porque nós vamos passar. É bom que a gente diga que a ideia não foi nossa, não, foi dele. A ideia foi dele. Ele disse, eu preciso fazer isso. Eu não sei, uma ideia futurista, né? Digamos, ele está enxergando lá e a única coisa que ele disse que ele sentia muito é que não tinha nada gravado do finado pai dele, seu João Cripa. Exatamente. E olha, e quantos depoimentos, porque nós não tínhamos esse estúdio, essa ação, esse acervo, e nem tivemos antes um Marcos Cripa, quantos depoimentos nós perdemos? Por exemplo, você não tem hoje um depoimento do Lobão. Do Leci Pinotti. Do Leci Pinotti, né? Do Luiz Carlos Rocha. Professor Rocha. Do professor Anísio Borges. Do Diomar Zeviani. Diomar Zeviani. Do Anísio Borges. Isso. Do Musa, professor Musa. Professor Milton Dalário, que foi um dos grandes incentivadores da medicina, da educação física, não é? Exatamente. Né? E quem sabe de um Monsenhor Albino. E não sei se você sabe, aquele programa muito competente da Amália Marangoni, Me recordo. Isso, da TVO, ele se perdeu. Parece-me que ele se destruiu por completo. Ou foi parar onde não se sabe. Ninguém sabe. Né? Era um acervo, né? Exatamente, porque ela fazia regularmente, né? Ela entrevistava regularmente figuras da cidade, né? Nem sempre todas essas figuras tinham realmente algo a dizer sobre a história da cidade. Mas ele tinha uma lembrança disso, daquele outro, seu pai, né, seu avô, etc. Nós estamos juntando, né? Exatamente. Sempre uma coxa de retalhos. E esta coxa de retalhos... uma coxa de retalhos. É que vai garantir às gerações futuras que elas se deem conta de que elas estão nesta cidade e que a cidade está viva. Veja que aquilo que se fez em torno da EFA vai se refazer na Praça da República. A própria cidade, digamos assim, ela migra, porque uma foi a economia que gerou, né, a EFA
e o seu entorno. E outra, uma economia mais recente, mais moderna, que gerou a Praça da República e o seu entorno, Exatamente. né? Então, Catanduva, ela é feita de duas cidades, na verdade, no meu modo de entender, né? A cidade imperial, ou monárquica, né? E a cidade republicana, Republicana. né? Quando o moço perceber isto com nitidez, talvez até ele tenha certo gosto por sair do carro, pelo menos nos fins de semana, e palmilhar, né? Percorrer a cidade A olhando, pé, né? olhando. Olhando, né? Aqui era isso, olha, eu li, alguém falou, não é? Entendeu? Eu acho interessante essa ideia. Você andar mesmo pela cidade para você saber, Exatamente. conhecer, saber, ver, olhar. Satisfeito? Muito, muito. Nós, Muito grato a vocês. para nós foi uma honra muito grande tê-lo aqui, ter a paciência de vir aqui e nos passar um pouco da história da nossa cidade. Não é? Nós queremos agradecer muito em nome do nosso presidente, o Marcos Cripa, dos vereadores, aqui do nosso setor de comunicação, pela sua, primeiro, paciência, segundo, competência em vir esclarecer tudo isso aqui para nós. Nós agradecemos e estamos encerrando mais um acervo Catanduva e falamos da história da nossa cidade, relatamos fatos que até hoje acredito que era do conhecimento de muito pouca gente, com o nosso querido professor Luiz Roberto Benatti, em nome de todos aqui, levo um abraço do nosso presidente Marcos Cripa, do pessoal aqui do setor de comunicação, e em breve nós estaremos entrevistando mais pessoas que fazem parte da história de Catanduva. Professor, muito obrigado. Eu espero que o senhor tenha muita saúde, continue aí falando, escrevendo e da nossa querida Catanduva. Muito obrigado. Eu terminei um livro sobre a história da cidade, né? Seria interessante trazer. Agora estou à espera de um editor, né? Que queira editá-lo, né? Então, Não será um livro caro, evidentemente, né? sobre a história de Catanduva. A história de Catanduva. Mais ou menos do jeito que eu contei, Que o com senhor alguns relatou. detalhes extras, né? Então foi extremamente interessante essa entrevista. Foi uma dos coincidência, dois não blocos. Estávamos, não havíamos Com- combinado nada, não, né? não nada. Com o livro que o senhor está esperando um editor, né? Esperando o editor. Bom, quem sabe, nós não temos ninguém do café, mas tem muito de cana aí hoje, né? Isso. Que pode aí patrocinar. Ou a Câmara, né? Quem sabe? Ou a Câmara, A Prefeitura, quem sabe, né? a Prefeitura, o Maranhão com seus 26 anos. Exatamente. Não é? Que era o Hotel Acácio, hoje é o Supermercado Maranhão. Eles poderão me ajudar a editar e Eu distribuirão acho. para os seus clientes, né? Pode ser levado aí um projeto também para ajudá-lo a isso, que o senhor está divulgando Catanduva. Exatamente. Muito Um obrigado. abraço. Gratíssimo. Obrigado pela gentileza e Gratíssimo. até breve.